gente! Boa noite! Olha, vocês não têm noção de como meu coração está aqui um pouquinho ansioso e emocionada de estar falando com esse ser humano que eu conheço virtualmente e que, ao conhecer as postagens dele, me identifiquei com a forma que ele se expressa, com a forma que ele se comunica. E é assim, Paulo, meu nome é Silvia Garcia, eu sou terapeuta, moro aqui em Natal, Rio Grande do Norte, e esse projeto, a troca de saberes, e o terapeuta e a sua jornada, nasceu de uma frustração que, como terapeuta, eu gostaria de estar lá fora, ajudando as pessoas a trabalhar, a colocar a mão na massa, mas infelizmente a gente não pode. Então percebi que de repente, virtualmente, esse momento de fraterno seria de grande valia para as pessoas que escolhessem nos escutar. Paulo Roberto, seja bem-vindo, e toda a sua comunidade que o acompanha, seja bem-vindo também. Obrigado, eu adorei o convite de uma forma inesperada e da forma como você participou, eu só poderia aceitar. Eu sempre recebo várias solicitações, mas as coisas não se explicam, né? A gente joga para o universo e as coisas se conectam ou não, e graças a Deus a gente se conectou, não tem explicação, e isso aqui é importante, a intuição, né? No universo em que se pensa tanto, se racionaliza tanto, a gente tem que deixar um espaço para a intuição e para o fluxo natural da existência, né? Hoje, se o ser humano tivesse mais conectado com o seu coração e menos com a sua razão, menos com seus desejos, suas necessidades, a minha opinião, eu tenho que prevalecer a minha verdade, e ao invés de estar todo mundo unido numa única energia de felicidade e harmonia. Acho que isso equivale à energia, à intuição. Obviamente que dessa maneira é o único lugar, para mim, em que a gente vai conseguir trilhar e chegar a algum lugar, né? Unir. Acho muito legal a proposta de servir e de poder auxiliar as pessoas, mesmo que à distância. Eu acabei me conectando com muitas pessoas que eu nunca ouvia, nunca tive a satisfação de estar junto, mas poder servir, né? Dar, compartilhar, né? Realizar, purificar e amar é um conceito que não é meu, é do grande mestre Sivananda. Sivananda foi minha primeira formação na Índia, e o Sivananda foi um médico, e nada mais pertinente, um médico com a sua capacidade de servir, de dar, realizar, purificar, amar e meditar, né? Eram 6 princípios básicos dele. Esse ano eu fui junto com a minha esposa em Kerala, onde eu fiz 10 anos de formação Sivananda. Eu fiz em Vrindavan, que é a cidade de Krishna, né? E comemorei os 10 anos em Kerala. E foi muito importante Sivananda. Sivananda realmente marcou com a sua não somente com o seu estilo de Hatha Yoga, mas especialmente com o legado que ele deixa. Ele deixa hospitais, ele deixa as escolas, ele realmente tem uma importância, não é tão somente os seus ashrams, que são inúmeros em toda a Índia, em todo o mundo, mas ele tem um legado de construção, ou seja, muito palpável, muito realizável. Quando você cura uma pessoa, seus hospitais são até hoje de grande importância e de grande utilidade para o povo indiano, e a sua obra ela persiste com esse conceito que você está me dizendo, de servir, de ajudar o próximo. Eu acho que a gente está sempre preocupado com as nossas necessidades, as nossas individualidades, os meus desejos, o meu eu, que cada vez está maior, e não entende que não há ninguém que não possa auxiliar, que seja pouco, mas sempre pode. Esse é o meu conceito dentro do meu Instagram, onde você me conheceu, né? Ou seja, tentar de alguma maneira, óbvio que o Hatha Yoga ele é muito grande, né? Ou seja, é uma pequena participação de como eu posso, através de um asana, equilibrar meu corpo, a minha energia, a minha mente, meus sentidos, me sentir mais um.
esse também é a minha grande, vamos dizer assim, a minha grande propósito, né? Ou seja, as pessoas estão com muitas necessidades e desejos e com muito pouco propósito. Então, Sim. esse é bom que bate junto o seu de, né, o mesmo propósito de auxiliar o próximo, né? Querido, eu quero começar com uma dinâmica. Assim, eu trouxe aqui o oráculo de Ganesha. Opa! E aí... Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. Isso. Aí eu gostaria que você escolhesse uma carta que acredito ser uma carta muito auspiciosa pra gente. Ah, é. Onde você tá com o dedinho mesmo. Aí, essa mesmo. Você escolheu isso. Ah! Cura! Que bacana, né? Não podia ser outra coisa! Parece que a gente está combinando, parece que até marcado, né? Jogar gente, não foi ensaiado isso aqui! Ó, vou ler só um pedacinho, o resto da mensagem eu mando para você. A verdadeira essência da sua alma é de saúde completa. Pronto. Pronto. Isso aí. Eu acho que querido, fala. Isso. Então, eu quero dar um pouquinho de orientação aqui para nossa conversa, para os nossos 59 minutos serem os mais ricos possíveis. O que eu percebo? Que a maioria dos terapeutas e das pessoas que procuram ajuda terapêutica, elas são chamadas pela dor. Tudo bem, isso faz parte da nossa caminhada, é a forma que a maioria das pessoas escolhem de iniciar, de dar o seu primeiro passo, né? E aí eu gostaria de saber o seu primeiro passo, como é que foi? Olha, é engraçado que eu estava lendo esse dia um livro do Krishnamacharya, né? E o Krishnamacharya, ele foi o grande yogi da era moderna, ou seja, a partir de 1950, ele, com a independência da Índia, ele resgata a prática do Hatha Yoga, né? O Hatha Yoga especificamente. Ele vai para Mysore, ele estuda em vários lugares, e ele, a partir dali, são vários mestres que ele formou, como a Iyengar, como o Patabi Joyce e também o meu mestre, Ajit Mohan, e o seu filho Desi Kanchar. E ele dizia uma coisa linda, né? Que é o seguinte: se não houvesse dor, não haveria Hatha Yoga. Estou falando no caso aquilo que é o Ayurveda e o Hatha Yoga e Yoga Thai Massage, que são minhas áreas de atuação. Mas de uma maneira, sem dor, não há isso. O que aconteceu comigo foi que quando eu era criança, por volta de 10 anos de idade, eu tive um acidente em que na época, né, eu já sou um coroa, graças a Deus, e na época, nos anos 70, a medicina e a fisioterapia eram muito atrasadas ainda, né? A ortopedia não era o que é hoje, nem a fisioterapia não era nem reconhecida como profissão, ela só começa a ser reconhecida como uma profissão de nível superior em 1975, eu acho. Se eu tiver algum fisioterapeuta aí que me corrija. E eu quebrei a minha perna em vários pedaços, fiquei imobilizado na cama com gesso até o pescoço, até a perna direita completa, até a esquerda pela metade, e um orifício para urinar e outro para defecar. E fiquei, devido a problemas na consolidação da fratura, 1 ano engessado. Além disso, a minha recuperação ela foi muito complicada, e eu demorei entre esse tempo todo, 2, 3 anos, vamos dizer assim, numa situação complicada. Primeiro cadeira de roda, depois muleta, depois na transição para andar de uma forma livre, deambular, né, como se diz na área da fisioterapia, livre, eu tive dificuldades, eu retrocedi. O que aconteceu? Eu tive várias sequelas no corpo. E ou seja, eu tenho artrose na coluna em 70% das vértebras, eu tenho uma anquilose de quadril, e na época isso me criou muita tristeza, né? Nós somos um país em que o futebol, os garotos naquela época não tinham essa coisa de internet, né? Então, caramba, a gente vivia para jogar bola, eu era um garoto muito ativo, de subir em árvore, cair e correr, vivia na rua, numa rua sem saída, na época as pessoas tinham liberdade, sem essa de bala perdida, e eu fiquei muito revoltado.
Eu fiquei um garoto extremamente revoltado, um garoto que tinha uma capacidade muito grande para mentir, porque era uma forma de eu trazer um pouco de mais fantasia para a minha realidade, que era muito dura. Eu fazia o pré-bullying, né? Hoje em dia está todo mundo preocupado com bullying, e na época, antes que uma fizesse bullying comigo, eu já fazia um pré-bullying, ou seja, fizeram bullying comigo 2 ou 3 vezes na vida, né? Ou seja, ou o pirata da perna de pau, que capenga, ou então deixa que eu chuto, acabou. Eu sempre, antes, quando eu sentia que alguém ia fazer meu bullying, eu era muito agressivo. Conclusão, eu conheci por um professor de ginástica a meditação. E comecei a meditar, e difícil para um garoto novo, eu era mais velho, 14 anos, e a fazer alguns asanas. Depois, na minha adolescência, na minha juventude, o fato de estar muito fragilizado por dentro, eu fiquei um amante da musculação, que foi importante na constituição da minha personalidade e no meu ego, né? Porque eu fiquei fortão, bonitão, saradão, mas era muito frágil. Então, eu passei muitos anos com dor, com um aspecto físico de muito forte. Foi importante, né? Ou seja, na criação da minha identidade em um determinado momento, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho, pelo contrário, eu devo muito à musculação, que ela me fez acreditar, ter confiança, já que eu era um menino muito inseguro. Mas houve um momento em que bateu mais forte, as dores na minha coluna eram muito grandes, as limitações também, e na fase adulta eu encontrei o yoga, o Hatha Yoga, encontrei muito, por um acaso, um livro do meu grande mestre Ajay Mohan, e entendi que havia uma Hatha Yoga para mim, porque quando eu ia em alguma escola de Hatha Yoga, eu era o pior aluno disparado, né? Ou seja, as pessoas não tinham ideia de como eu tinha dificuldade, porque sentar para mim com a coluna reta era quase impossível. Ou seja, eu tinha muitas rigidez no físico e dentro do coração também, né? Isso. Então foi um aprendizado em que eu tive que reconstruir o meu ego, né? Porque como eu era o pior aluno, normalmente os professores, isso é um erro muito grande, das escolas de Hatha Yoga, colocam os alunos melhores na frente, as alunas, e dão muita atenção para esses alunos. Eu, quando dou aula, eu só dou aula individual, mas quando dou aula em grupo, para um workshop ou fora do Brasil, eu sempre dou aula para aquela pessoa que eu sinto que tem menos habilidade para a prática. Porque se ela consegue fazer, todos os outros... Sou eu. Né? Mas isso aqui não isso é o grande barato. Ou seja, não é. Hoje eu coloquei até no meu Instagram uma foto que eu estou de Padmasana, meditando, e coloquei uma outra foto em que eu estou sentado numa cadeira com as pernas normais, né? Meditando. É tudo meditação. Obviamente que existe um porquê de uma postura de Padmasana, de Sukhasana ou Swastikasana para meditar. Mas você pode também meditar sentado e vai ter os mesmos benefícios. Então a minha prática do Hatha Yoga, ela nasce primeiro de um problema realmente ou seja, o Hatha Yoga eles tem como finalidade deter todos os condicionamentos mentais que nos causam sofrimento. Primeiro, a ignorância de quem eu sou, o ego, né? O terceiro, o apego. O quarto, as aversões ou preconceitos. E o quinto, a insegurança. Eu conseguia os 5. Eu tive os 5. Né? Ou seja, eu sempre falo as pessoas, Paulo, quando eu faço uma avaliação, quando eu faço uma mentoria, no primeiro contato, né? Que as mulheres muito mais sinceras que os homens mentem muito e não expressam a sua interioridade, até porque o homem não pode chorar, o homem não pode sofrer, o homem não pode dizer que está fraco, o homem não pode dizer que não consegue, né? Então as mulheres que são muito mais profundas, complexas e verdadeiras, eu sempre digo, fale a verdade, porque é muito difícil as pessoas, essa ignorância que a gente tem que deter. Parece que não existe ninguém invejoso, ninguém com raiva, que não existe nenhum mentiroso, que nenhuma pessoa agressiva. Ou seja, e esses são sentimentos humanos, naturalmente humanos. Não são os nossos essenciais. Ou seja, o ser humano, ele nasce uma maravilha, uma criança. Com o passar do tempo, ela vai criando esses condicionamentos mentais através da educação, da família, da escola, da sociedade, dos exemplos que são nos dados, né? E a gente vai piorando um pouco. Para a gente quebrar isso, o Hatha Yoga
é o meu caminho, né? Óbvio que existem outros e são maravilhosos tanto, mas eu, como eu estou falando do meu exemplo, eu me encontrei através do Hatha Yoga, que lidou com as minhas dificuldades mentais, emocionais, espirituais e físicas também, né? Por isso que eu tenho muita preocupação em auxiliar as pessoas com dor, né? Porque eu sofri dor, com muita dor durante muitos anos da minha vida. E se não existisse o Hatha Yoga, eu não sei como seria a minha fase hoje, quase os 60 anos. Eu tenho uma prática, eu tenho uma condição da minha idade, satisfeito e feliz com aquilo que eu posso realizar, daquilo como eu estou me sentindo energeticamente, filosoficamente, espiritualmente, e eu devo muito, ou seja, 100% ao Hatha Yoga, ou seja, é uma parte que é determinante na minha vida, e esse é o meu propósito, querer compartilhar, né, para outras pessoas que sentem também dificuldade, sentem dor, estão precisando de ajuda. E às vezes é muito simples, né? Ou seja, com uma postura simples você pode acabar com um problema que está te atormentando a vida inteira. Com uma simples respiração eu posso interromper uma ansiedade que pode me levar a depressão, a síndrome de pânico e por aí vai. Ou seja, enquanto a gente consegue deter isso que a gente não vai substituir nem psicólogo, nem psiquiatra, nem fisioterapeuta, nem médico, mas enquanto a gente pode se autocuidar, como você falou, a gente tem que se autocuidar. Ou seja, eu só posso te ajudar a partir do momento que eu esteja legal. Por isso que eu brinco, eu perturbo tantos professores de Hatha Yoga no sentido, você tem sua prática? Há quantos anos você tem prática? Ou seja, é importante a prática diária, tanto de asanas, como de pranayamas, como de meditação e uma vida ética. Ou seja, uma vida de yamas, niyamas, asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Ou seja, sem isso não adianta nada. Entendeu? Sim. Paulo, fala. E você, eu tive já umas 3 perguntas maravilhosas para fazer e eu não tive fôlego. Não, é o seguinte, é porque é uma história muito linda, Paulo. Porque veja só, eu sei que nasceu na dor, mas quando você disse assim, eu devo tudo ao Hatha Yoga, eu gostaria de fazer uma contribuição. Você deve muito a você, porque muitas pessoas passam a vida inteira reclamando com dores e você venceu essa dor, porque para você fazer vários exercícios, você precisou vencer muita dor para superar as dores do seu corpo, as sequelas, entendeu? Então, há em você muita determinação, muita força, muita garra, sabe? Então, é isso que eu vejo. E quando eu coloquei lá como título da sua live a potência do corpo, eu não tinha a menor noção da sua história. Nada. Eu não gosto de falar muito porque parece piegas, né? Parece eu estou querendo vender alguma coisa. E eu posso dizer que essa potência, eu sempre, por isso que eu elogio muitas mulheres, né? Ou seja, eu devo muito a uma pessoa que tem menos de 1,50 m e hoje pesa 45 quilos, que é minha mãe, que sempre dizia, meu filho, ela não tinha prática de yoga, eu engessado, é uma coisa louca de mãe, né? Eu completamente engessado nos 72, ou seja, a maioria das pessoas que estão nos assistindo nem tinha nascido, e em 72 minha mãe dá um livro, do Círculo do Livro, que era um esquema aqui no Rio de Janeiro, acho que devia ser no Brasil inteiro, em que você assinava e tinha o direito a ficar com o livro 15 dias por uma determinada quantia. E minha mãe, não sei porquê, cai na mão dela um livro de yoga, e ela, imagina, eu todo quebrado, ela me dá um livro de yoga. E o pior, ou seja, ela sempre foi, vamos dizer, nesse momento que ninguém acreditava em mim, até eu mesmo, né? Porque não vai andar, vai ficar aleijado pro resto da vida, as pessoas falam muito, até mesmo sem conhecimento, até porque não tem outra coisa para falar, ou estão meio chateadas no dia. Os médicos, na época, também me davam como uma vida com pouca qualidade, né? Com pouca liberdade. A minha mãe, filho, vai, faz, não pensa no amanhã, faz hoje. E isso foi uma tônica da minha vida, né? Devo a ela. Né? Ou seja, ela simplesmente alimentou, não foi uma mãe que me colocou a mão na cabeça, tadinho dele, tá, vai ficar dodói, vai ficar aleijadinho. Não, pelo contrário, ela vai, você consegue, você tem força, para de ser chorão, vamos. E aí,
até hoje, né? Então, eu sempre digo que é muito importante essa energia passada. Hoje, ao longo da minha vida, eu recebi muito. Eu tive muita sorte e acho que é determinante. Minha mãe diz que eu nasci com o bumbum virado para a lua, e de ter encontros na minha vida. Ao longo da minha vida, existiram vários encontros que foram muito determinantes. O primeiro deles foi minha mãe, e agora o último é minha esposa, que também é minha parceira e que, caramba, divide a vida, que eu encontrei também. O Hatha Yoga me deu tanto que até uma esposa me deu na Índia. Há 3 anos. É bacana, Bessa. Uma companheira que está na estrada com você, dentro do mesmo estilo de vida, né, Paulo? Que entende o que vocês estão crescendo juntos com isso, né? Sem dúvida, porque nós nos encontramos numa Yogashala em Rishikesh. Eu sempre digo, eu tive outros relacionamentos e é difícil, muitas pessoas, que bacana, que legal ir para a Índia, mas eu vou para cada roubada que até o Deus duvida, que é um yoga, são lugares muito pobres, miseráveis, que não são limpos, que não têm esse romantismo, que as pessoas quando vão para a Índia vão normalmente para 1 ou 2 lugares. A Índia é enorme, é um pouquinho menor que o Brasil, e nós vamos para cada lugar que é realmente muito simples, ou seja, tão simples como uma favela mais pobre do Brasil, em que o conhecimento está lá, e não é tão romântico ficar sem tomar banho, ou ficar em condições alimentares não tão satisfatórias, e isso ajuda muito quando somos 2 professores, e ajuda muito. É aquela história, ninguém faz nada sozinho. Essa história de que eu, isso é história para boi dormir. Não rola. As pessoas, elas têm que ter uma coexistência, tem que ter a mesma união. Mesmo que eu tenha diferença de opinião de você, eu sou criado numa época, eu estou vendo que nos anos 70 nós éramos livres, em que não importava a maneira como você vestia, ou a maneira como você tinha teu cabelo, ou a tua orientação sexual, ou a tua orientação religiosa, éramos todos unidos. Estou vendo que isso está se perdendo, é um retrocesso. Mas, assim, vejo que cada vez mais a minha vida ela foi o tempo todo, né? Desde outras parceiras que eu tive, que de alguma maneira não compartilhavam a mesma coisa, mas não impuseram nenhum tipo de obstáculo e de resistência à minha vida. Mas tive grandes pessoas na minha vida, desde os próprios professores, e eu tenho muita sorte, eu sou um sortudo. Essa é a grande história, eu só tenho a agradecer. E nós também, porque você está passando aqui pela nossa vida, e a gente tem muito que, nos inspirar em você. Paulo, eu queria saber uma coisa. A yoga, ela, ainda mais a Hatha Yoga, dentro da tua história, ela trouxe muitas superações físicas. Ótimo, tá certo, entendi. Mas aí eu gostaria de trazer a yoga para dentro do coração do Paulo, porque eu sinto muita yoga no coração, sabe? E aí eu queria saber, no teu coração, quais foram as transformações que foram acontecendo conforme você ia praticando mais, se dedicando mais, se entregando mais, as transformações que estavam acontecendo naquele adolescente revoltado, frustrado, com autoestima baixa, né? Sem esperança. Como é que ia acontecendo isso gradativamente? Olha, eu acho que assim, eu dou muita importância e eu sempre falo que esse caminho que foi meu de altos e baixos, eu larguei, voltei, né? Porque quando você é adolescente, jovem, é muito... você está querendo conhecer o mundo, você está querendo conhecer outras coisas, né? O que eu posso te dizer é que esse caminho todo que eu percorria, eu começo a entender o yoga, eu sempre brinco, que você tem que começar com o corpo. Dentro do yamas, niyamas, asanas e pranayamas, a parte de postura é a terceira. Eu acho que deveria ser a primeira, né? Porque é muito mais fácil você controlar o abrir e o fechar da sua mão, a inspirar e expirar profundamente, do que você controlar a raiva, o ego e a ignorância. Então, eu senti, com o passar do tempo, a minha primeira preocupação, o meu corpo ele não pode me atrapalhar e me criar, ou seja, a baixa estima, a inveja, a raiva e o medo do outro. Me fazia, quanto mais
eu me protegia, mas eu me separava das pessoas. Eu passei por muito tempo da minha vida, muitos anos, com dificuldade de me abrir para as pessoas. Ou seja, de não acreditar naquela pessoa. Porque aquela pessoa, de uma maneira, podia me trair, entre aspas, ou falar alguma coisa desagradável, até pela história. E eu também tive uma história também de financeira complicada, ou seja, aos 18 anos, eu e minha mãe ficou praticamente na miséria, a gente tinha dificuldade de comer praticamente, durante 3 ou 4 anos da minha vida, foi muito duro. E o yoga, o Hatha Yoga, por que eu falo Hatha Yoga? Porque inclui o yoga, ele é Karma Yoga, Bhakti Yoga. Karma é quando eu faço um trabalho desinteressado para outra pessoa. Bhakti é o religioso tão somente. Jnana Yoga é a filosofia. Hatha Yoga inclui o asana, porque você pode ser um yogi de Raja Yoga, ou seja, de meditação, sem fazer nenhum tipo de postura, e ser um yogi. Mahatma Gandhi, eu acho que nunca fez um asana na vida, e foi um grande yogi. Vamos dizer, Madre Teresa de Calcutá, é uma grande yogini e ela nunca necessitou de ficar de cabeça para baixo. Ou seja, não é só esse caminho. O yoga, ele primeiro me deu equilíbrio físico para desarmar tanto medo e tanta defesa do outro. Ou seja, para que eu entenda que o outro, ele não é os outros não são meu inferno, como Sartre diz, para mim, tem um livro muito legal de criança infantil, de um português chamado Walter Ugumãe, em que ele diz que o paraíso são os outros. A minha vida ela se resume assim. No começo, o inferno era o outro, que me ridicularizava, porque tinha palavras pouco agradáveis sobre a minha pessoa. E depois, o que eu acho? Caramba, os outros, tudo que a gente faz em conjunto é maravilhoso. Ou seja, isso aqui é uma energia super bacana. Um abraço, eu sempre falo. Caramba, o Erich Fromm foi um baita psicanalista alemão. Quem é psicólogo ou coisa parecida vai saber disso. Tem um livro que vale a pena ler, A Arte de Amar, de Erich Fromm. Maravilhoso. Mas você quer ver o que o Erich Fromm ser destruído, aquele livro maravilhoso, em 30 segundos, é você abraçar alguém que você ama. Ou seja, sempre eu estou dependendo do outro, sempre eu estou dependendo da energia. Então, o Hatha Yoga, ele começa a abrir meu coração. Primeiro isso, abrir meu coração. Né? Me sentir aberto e não medroso, não fechado, restrito, com medo, como se fosse uma armadura. O meu corpo virou livre. Isso não significa do quanto que eu faço ou não faço posturas avançadas. Isso é uma outra história. Mas o quanto que isso interferiu dentro de mim e que amoleceu o meu coração. No sentido de que o outro não está me agredindo, eu posso amar o outro, mesmo que aquela pessoa seja com uma opinião diferente e até não goste de mim. Acreditar que juntos e unidos podemos ser muito mais amplos. Entender que, às vezes, aquela pessoa agressiva ela tem medo também. Então, se eu estou de medo e o outro está com medo, está todo mundo distante um do outro. Caramba, eu estou de costas um do outro. Vamos ficar aberto. Yoga é expansão. Eu começo pelo mais fácil. Eu abro meu peito. Eu equilibro meus chakras. Eu alinho, eu reduzo meus sentidos. Primeiro eu tenho que me conhecer. Primeiro eu tenho que saber como eu estou, para poder rolar a empatia. Você só pode realmente estar no lugar do outro a partir do momento que você sabe quem você é e sabe das suas virtudes e dos seus defeitos. Porque se eu me reconheço e sei que eu sou um ser humano falho, que eu posso mentir, que eu posso ser raivoso, que eu posso ser ignorante, que eu tenho medo, que eu posso ter ansiedade, por que eu tenho que exigir tanto do outro? Por que eu tenho que criticar tanto o outro? Quando eu me observo numa postura, eu estou me observando. Eu estou deixando de observar o outro. Se bem que tem gente que faz prática de Hatha Yoga, parece que está num circo. Mas isso não é Hatha Yoga, isso é uma outra história. Mas se eu aprendo a me identificar, a me perceber por aquilo que é o mais fácil pelo meu corpo, eu respiro, eu chego no meu coração. E eu vou chegar ao Paulo Roberto antes do acidente, antes de colocar os condicionamentos mentais, que era uma pessoa alegre e que tornou-se alegre, absolutamente satisfeito com o que eu tenho e que eu não tenho também, né? Porque a gente vive... eu sou numa época que, para você revelar uma foto,
você tinha que fazer um filme de 18, tira a foto, às vezes queimava, vai na loja, o cara demora uma semana, 2, e aí você vê as fotos. Hoje em dia é um show de comparação. E não há coisa pior do que a comparação. A comparação leva à insatisfação. E é um show de imagem. Eu, quando faço as minhas postagens, até de asana, eu normalmente eu tô com uma short de lycra do Flamengo, que me desculpem as outras torcidas, que devem ter uns 15 anos, velho e furado. E normalmente a camiseta que eu estou fazendo. Coloco no chão e faço a postura buscando ou o tipo de respiração, ou a técnica de relaxamento, ou uma meditação, mas sem make-up, sem, né, evito. É muito legal fazer uma foto bonita, ou num lugar bacana, numa paisagem, mas como é o cotidiano? E a gente vê na internet que todo mundo é lindo, todo mundo é perfeito, todo mundo é maravilhoso, e isso cria muita angústia. O bullying, caramba, é um absurdo o que eu vivo o tempo todo para os outros, eu não vivo para mim. Então eu fico insatisfeito, porque o tal do like, o tal dos seguidores, pode virar uma maluquice na pessoa. Sim. Né? Sim. Isso não é normal, isso não é natural. Nós não estamos para viver em aprovação do outro, e sim para servir. E não, ou seja, eu não preciso da sua aprovação. Eu preciso ter uma relação natural, essencial, livre. Isso que é importante. Não, eu tenho que aparentar isso, eu tenho que estar... Não, caramba, essa semana eu tive cansado, não consegui dormir direito, porque devido à situação que a gente está vivendo, 8 horas, 9 horas olhando o computador, chega à noite, eu desmaio. Quando é 2h30 da manhã, eu tô que nem o Chuck, o boneco assassino. Porque, né, é complicado dar aula aqui na internet, por exemplo. E também a preocupação com tudo que está passando, né? Mas vai lá, porque senão eu falo muito. E uma coisa que você, quando falou desse lance da internet, das mídias sociais, o número de likes, o número de seguidores, uma das coisas que me agrada muito na sua expressão, que foi até eu comentei isso com você, a generosidade da sua fala. Porque quando você coloca lá as suas postagens, você é generoso e você é ao mesmo tempo prático. Eu vejo você colocando lá, aquele asana ele serve para isso, na vida prática, entendeu? Para a raiva, para o estresse, para descongestionar, para a constipação. Então isso me deu assim... Eu comecei a fazer em casa os asanas pensando nisso. Eu tô com raiva, eu vou fazer esse asana que o Paulo falou, porque eu não quero ficar com raiva. Eu sei que a raiva vai fazer mal pro meu corpo e depois eu vou pagar um preço caro. Então vou fazer esse asana aí para ver se resolve um pouco, se melhora a minha situação, né? Então, essa generosidade na sua fala e essa simplicidade faz a gente se chegar mais perto de você e você não fica 2 degraus a mais, assim, o professor, sabe? Então, isso me cativa, sabe? Me seduz, né? E uma coisa também que eu achei muito lindo quando você falou, quando você chegou aos 40 mil seguidores, eu torço para que sejam 40 mil praticantes, não 40 mil seguidores, entendeu? Que seja realmente uma comunidade onde 40 mil pessoas estão vibrando aquilo que você está oferecendo como ofício sagrado, que é um outro termo que eu gostaria de usar para o nosso trabalho e para o trabalho de todas as pessoas, o ofício sagrado, porque se você enxergar dessa maneira, você vai para um outro lugar. Eu acho que não tem propósito, né? Aqui no Brasil, primeiro que existe sempre uma intenção atrás de tudo, né? E vejo que a única intenção que eu tenho é que para poder auxiliar essa pessoa da maneira que seja, né? Ou seja, colocar que para que eu vou fazer isso? Para que eu vou ficar de cabeça para baixo? Aí é o que eu digo sempre o outro me dá uma luz. Eu tenho um aluno que é um aluno muito antigo meu, não é tão antigo, eu tenho um aluno de 20 anos, 25 anos que fazem aula comigo, é uma loucura, né? Você já acompanha várias fases da minha vida. E eu tenho um aluno que é uma pessoa muito querida, Rodolfo, que é um cara extremamente, um empresário, muito prático, muito objetivo, muito cético,
evangélico, e ele dizia, para quê? Porra, o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Para que serve isso? E a gente, quando é ensinado, né, ou seja, na Índia, e tem muitos professores, eu respeito esse ponto de vista, que o yoga ele é para muito mais espiritual, que você não pode, desvaloriza o Hatha Yoga se você colocar como um benefício somente físico, que a coisa mais importante é espiritual. Mas é aquilo que eu sempre digo, para que eu possa, eu não sou a Madre Teresa de Calcutá, eu também não sou o Gandhi. Se eu estou sentindo dor na minha coluna, eu vou ficar... É muito difícil eu ficar em paz e harmonia. Se você está com dor de barriga, cólica, é muito difícil você ficar em paz e harmonia e equilibrado, chante. Para mim não dá, não rola. Ou seja, eu não tenho essa evolução. Se eu estou com dor, caramba, eu tenho que cuidar da minha dor. Então eu devo muito esse aluno, que é o Rodolfo Paulo, porque eu não era muito afeito à internet e estava muito satisfeito com o tipo de trabalho que eu faço no Rio de Janeiro e fora dele também, e que a gente é individual. No caso dele, ele tinha vários problemas de coluna, nunca mais, e é meu aluno até hoje, e faltou essa semana, porque está com outros problemas, mas assim, o Rodolfo, pô, cara, você não coloca isso, para que serve? Praticamente, porra, faz isso que vai ajudar as pessoas. E foi através dele, era replicar na minha vida profissional, né, para outras pessoas, que eu via, por exemplo, a minha faxineira, a Val, né, que infelizmente não está podendo trabalhar aqui com a gente, quando vinha uma vez a cada 15 dias, por causa do que a gente está passando da quarentena, né? E a Val tinha dor na coluna, eu falei, senta nessa cadeira, faz isso, e ela se sentia melhor. Falei, caramba, e aí com isso, ela não toma remédio, que em alguns momentos é o único caminho, mas sempre pode ter uma alternativa. Ela não tomava remédio, ela não gastava dinheiro, não estourava o rim, não ficava com problema do estômago, e era muito prático. Então, essa foi a minha, assim, o meu propósito, é tentar primeiro, caramba, se a minha vida, você olha uma pessoa de cabeça para baixo, em Sirsasana, ou numa postura de cabeça para baixo, aquilo tem uma filosofia importante. Por que eu vou ficar de cabeça para baixo? Coisa de maluco. Ou seja, por quê? Filosoficamente, se eu consigo ficar numa postura invertida, em equilíbrio e paz, o meu corpo ensina ao meu coração, à minha mente, ao meu espírito, à minha energia, que quando aqueles momentos que você deve ter ouvido falar e outras pessoas falam, minha vida está de cabeça para baixo, né? Eu acho que é comum a gente ouvir isso pra caramba, eu fico mais tranquilo e equilibrado. Ou seja, se você parar para pensar, você ficar de cabeça para baixo, o teu sistema respiratório está invertido, ou seja, tuas vísceras estão empurrando os seus pulmões, caramba, pressão, opa, e eu fico equilibrado e aquilo me relaxa, eu estou preparado para qualquer situação. Ou seja, colocar em que não é somente uma postura, eu até tenho colocado isso, é uma rotina de posturas que cria um caminho para equilibrar os meus chakras, equilibrar meu corpo, os 5 corpos do yoga, né? O corpo físico, o corpo mental, o corpo dos sentidos, o corpo intelectual de discernimento e o último corpo que é o corpo Anandamaya Kosha, né? Ou seja, o corpo espiritual, que é esse toque. Mas o meu corpo ele não pode impedir que eu chegue lá dentro. Eu sempre digo, caramba, é muito mais fácil você respirar profundamente do que parar de mentir, né? Ou parar com vício. É muito mais fácil. Então vamos começar pelo mais fácil para a gente chegar em coisas muito mais profundas, muito mais complexas e que são definitivas. Eu sempre digo, eu faço numa semana, 6 dias eu faço asanas e pranayama, mas todo dia eu medito. Ou seja, a meditação é a cereja do bolo. É o grande ápice dessa história. Ou seja, é um caminho. Obviamente que tem o Maharishi, que não usa a meditação, a prática dos asanas e respiração para alcançar o tal estado transcendental, o próprio Osho e outros, o Yogananda, mas o caminho que eu escolhi é esse. Isso não quer dizer que é o melhor, mas é um caminho, entendeu? E o importante é que não tem um caminho melhor do que o outro. É importante você ter um caminho. Isso é que importa, né? Acreditar em algo. O
que você acredita, caramba, não estamos aí para discutir isso, né? Ou seja, todo mundo tem que, se você parar para pensar, todo mundo quer a mesma coisa, um alemão, um francês, um africano, um argentino, um cara da Rodésia, um russo, todos nós, eu que já viajei bastante, gosto muito de viajar, é muito importante, as pessoas falam tão mal de muçulmano, eu tenho grandes amigos muçulmanos, grandes amigos, na Índia existe uma porcentagem enorme de muçulmanos, e eles querem a mesma coisa, querem ter saúde, querem ter paz, querem ter as suas necessidades básicas bem satisfeitas, querem ser amados, querem ter uma velhice tranquila, não ter muitas doenças, não muda nada. Ou seja, todos nós somos iguais. E se todos nós somos iguais, a gente tem que amar um ao outro da maneira que ele é. Ou seja, caramba, eu sempre digo, quando eu tenho um exemplo muito legal, meus alunos são grandes exemplos. Eu tenho um cara que é um aluno meu, em que ele pensa diametralmente oposto em tudo aquilo que eu acho que é fundamental na natureza do ser humano. É impressionante, mas ele virou um grande amigo. E a gente consegue dar grandes risadas. Ele é de uma geração bem acima da minha, tem mais de 70 anos, ele é um cara duro, um pouco agressivo, rígido, tem conceitos diferentes dos meus, de homofobia, não é muito feminista, tem uma prática de vida totalmente diferente da minha, mas é um cara que é um grande amigo. Ou seja, a minha opinião não tem que prevalecer, a sua opinião não tem que prevalecer. O mais importante é a felicidade entre as pessoas. Isso é que tem que prevalecer. A minha opinião mudou, e eu dou exemplo próprio do Hatha Yoga. Assim, se você parar a pensar, dos últimos 10 anos eu fui 10 vezes à Índia. Passo 3 meses naquela região como um todo. Lugares que são sujos, barulhentos, não são agradáveis aos sentidos, fazendo posturas esquisitas, entoando mantras estranhos, né? Respirando, fazendo barulhos. Se você me perguntasse isso há 30 anos, eu ia falar assim, esse cara tá maluco. Você é louco. Me perguntasse há 35 anos atrás, 40 anos, você tá doido, isso tá maluco, tá retardado. Hoje faz parte da minha vida. Então, vamos tentar ser generoso um pouco. A generosidade é o maior barato da história da vida. É um pouco ser generoso e servir. Querido, é isso mesmo. E tudo isso que você está me trazendo é porque a gente ainda se prende nessa vibe da competição, né? Se você não tiver nesse espaço da competição, não tem por que a minha opinião prevalecer a sua e eu não preciso te convencer de nada, né? E isso tira um peso do nosso corpo, né? A gente fica muito mais leve, muito mais maleável, não? A minha opinião, minha mãe sempre diz, né? Opinião e bumbum, todo mundo tem um, né? Então, ou seja, a minha opinião é muito importante para mim, mas ela muda também, né? Ou seja, ao longo da minha vida, caramba, eu passei por várias fases e é maravilhoso cada fase. As pessoas têm muito medo do envelhecimento, ou seja, eu posso dizer que a melhor fase, eu sempre digo que a vida começa aos 60, né? Hoje todo mundo não quer passar dos 30 nem dos 40, eu posso dizer que é mó barato, ou seja, não fiquem com medo, é muito bom, entendeu? Vocês vão curtir. Isso não significa que eu não tenho ruga, que eu não tenho cabelo branco, que eu não tenho a mesma flexibilidade, nem a mesma força, nem a mesma virilidade. Mas estou muito satisfeito com tudo que eu tenho. Ou seja, e entendi que é muito legal também perder certas coisas. Reduz o teu ego, a minha importância. Opa, meu bumbum caiu, né? Ou seja, eu sou magrinho, né, de tanta prática, eu sou vegano. Eu sempre brinco, como é que a minha esposa pode ter essa capacidade tão imaginativa de gostar num senhor que não tem bumbum. Ou seja, e aí isso é legal, você tem que rir de você mesmo, porque isso aqui muda. E hoje a gente está vivendo um vírusinho maluco. Caramba, acabou com tudo, né? Em termos, com aquele mundo, né? Como a gente vivia. E é muito legal a gente aceitar esse cara e entender o porquê que ele veio, para entender. É uma oportunidade enorme de crescimento. Esquece aquela maneira que a gente vivia. Vamos viver de outra, porque aquela não está valendo. Quem aceitar isso e não ir contra, resistir, não, tem que ser da mesma forma,
vai sofrer bastante. E quem entender, aceitar e transformar, é o que a gente está fazendo. A gente não está podendo sair muito de casa e estamos aqui nos relacionando com esse instrumento que é a internet, que pode ser muito mal utilizado, mas também pode ser muito bem utilizado. Eu sou de um tempo, caramba, que para pegar alguma coisa na faculdade, quando eu fiz faculdade, o que aconteceu? Eu ia na biblioteca, pedia um livro num papel, a moça ficava 1 hora procurando o livro, voltava, olha, não está, daqui 1 semana você volta. Aí 1 semana você volta. Hoje em dia, com apertar de algumas teclas, você tem um mundo na tua frente. Né? Eu falo com o meu mestre na Índia, aqui, agora, de acordo com o fuso horário, eu falo com a Gemon a hora que eu quiser, que é uma fonte enorme da sabedoria. A gente tem livros, a gente tem PDF, a gente tem tudo. Então, é muito maneiro a gente entender que tudo é fazer uso daquele momento. Importante saber que esse momento é único, dar valor a esse momento, satisfação por esse momento. Eu sempre digo, faça da sua quarentena um retiro espiritual. Quando eu vou para a Índia e faço um retiro, é muito menos confortável que na minha casa. É um lugar em que você acorda cedo para meditar, faz asana, faz pranayama, estuda, medita, faz karma yoga para o ashram, depois estuda mais uma vez, limpa, dorme numa cama dura, uma comida fraca, e assim continua. Então esse é um momento, caramba, importante. A gente não queria tanto tempo, as pessoas não diziam o tempo todo. O problema é que nem tem todo mundo no Brasil tem condição de ficar em casa porque precisa trabalhar para comer. Então, graças a Deus eu posso, o grande barato é a gente doar dinheiro mesmo. Eu acho que as pessoas que têm um dever de doar. Ou seja, a doação hoje em dia não é tão somente a minha doação, ela não é só legal de eu ensinar um asana, ou uma respiração, ou uma forma de meditar, ou uma técnica de relaxamento na internet. A gente tem que fazer alguma coisa para aquela pessoa que não está podendo trabalhar. Ou seja, doa dinheiro, sem importar o que aquela pessoa vai fazer com o dinheiro. Isso não é doação. Você doa, doa. O que ela vai fazer, o que ela vai fazer com essa história é um problema dela, né? Mas é importante, porque muitas pessoas não estão tendo o direito de ficar em casa porque tem que sair para trabalhar de qualquer jeito. E estão passando por muita dificuldade. Né? Ou seja, a economia está de ponta a cabeça virada. Então hoje é o momento da gente, né? Ou seja, às vezes esse yoga espiritual só não adianta. Tem que ser, a pessoa precisa comer arroz e feijão. Ela precisa comer o pão todo dia. Então não adianta só gratidão, shanti shanti, namastê. Tem que ajudar o próximo. E mesmo que você não tenha muito, divide um pouco que você tem. Né, cara? Sabe, faça uma doação mesmo, financeira. Doe comida, não doa só roupa, aquela roupa velha que você tem e não quer usar, não. Isso é Doa realmente dinheiro, doa comida, doa o que você tem, doa um cobertor que você esteja usando, um travesseiro que você esteja usando. Isso é yoga, Hatha Yoga. Quando você chega... O asana é um pedaço, são 8 pedaços. Não adianta, eu sempre brinco aqui no Rio de Janeiro, quando eu uso muito a bicicleta, que eu gosto de estar em contato com todo mundo, né? Então eu dou a hora na minha casa, que eu tenho Yoga Shala, ou aqui próximo onde eu moro, que eu moro em Ipanema, Leblon, Lagoa, eu estou sempre por aqui. E eu sempre, quando passa alguém que está, uma moça ou um rapaz com um orgulhoso tapetinho de yoga nas suas costas, eu dou bom dia. E às vezes eles não dão bom dia. Né? E aí eu brinco que tem uma frase que todo mundo fala e eu repito o tempo todo. Tem uma amiga minha, Beta Micali, fala: você repete essa frase o tempo todo. E é verdade. Não adianta fazer Hatha Yoga, não adianta entoar mantra, não adianta meditar, não adianta de maneira nenhuma ler o Bhagavad Gita, que é importante, que eu estudei já várias vezes, Yoga Sutras. Não adianta se você não dá bom dia pro porteiro. Ou seja, vamos pelo mais simples, né? O meu mestre diz uma coisa bacana, que as pessoas, eu vim aqui na Índia me transformar, evoluir, me mudar. Aí ele falou: você é muito egocêntrico, por que você não lava a sua louça primeiro? Por que você não faz a sua cama primeiro? Por que você não ajuda uma pessoa necessitada? Isso é mais importante do que você saber todos os capítulos do Yoga Sutra, Samadhipada, Sabanapada, Vibhudipada, Kaivalyapada, os 186 sutras de cabeça. Isso é muito teórico. Quando passa conhecimento, passa para ação, é sabedoria, é amor. Quando está ou só no corpo, ou só aqui, é papo furado, é egocentrismo.
É egocentrismo, é status, é uma criancice, sabe? É uma coisa boba da pessoa achar que está fazendo algo diferente, mas ela está fazendo para se mostrar para o outro e não para o seu crescimento interior, né? Então é uma pena porque está perdendo o seu tempo. E o pior ainda, está fazendo, no meu caso, eu falo que a grande maioria dos professores de Hatha Yoga não tem boa formação, não tem tempo. Eu sempre digo, um médico demora 6 anos para se formar, mais 3 anos de residência. Hoje em dia você faz um curso de 30 dias por correspondência e você virou um professor Hatha Yoga. Compra um japamala, fala namastê e já virou um professor. Caramba, isso leva uma vida de dedicação. Você atua em 5 corpos. 5 corpos. O médico normalmente atua em um corpo. O psicanalista atua em um corpo. A gente atua em 5 corpos. E você tem a vaidade de achar que em 30 dias, porque você tem uma Paschimottanasana direitinha ou um Trikonasana bem feito, você acha que é um yogi? Você está de brincadeira comigo, né? Então eu acho que existe uma deturpação do que é o yogi, do que se realmente é. Não necessariamente ele tem que ter um tempo de estudo, um tempo de evolução, de prática de asana, de estudo. Ou seja, eu pergunto, você já estudou Yoga Sutras? Não. Você estudou Jajalavalkya? Não. O Bhagavad Gita? Não. Os Upanishads? Não. Caramba, você dá aula de quê? Qual é, o que você... aí vira ginástica indiana. Eu sempre brinco, você é ginástica indiana, ou seja, que eu não tenho nada contra a ginástica, muito pelo contrário, eu adoro. Eu comecei, até o meu acidente, eu fazia ginástica olímpica, ou seja, adoro, malhei um tempasso da minha vida, fiz musculação, fui personal trainer, não escondo isso, muito pelo contrário, e é importante, mas a proposta do Hatha Yoga não é uma ginástica indiana, é uma evolução total, é a arte da integração, corpo, mente, espírito, é deter condicionamentos mentais. Como eu posso chegar para você, se eu não sei, o problema às vezes que, além de fazer mal para ele, de ser só uma vaidade, ele tá criando quando você é uma pessoa que tem um discernimento, é um aluno que tem um discernimento, você vai a uma prática de Hatha Yoga, é só isso? Então isso não serve para nada. Ou seja, se eu não tenho consciência da abrangência da minha área de atuação, do meu exercício, do meu sagrado, do meu ofício divino, como eu posso que o outro me valorize? Se eu não valorizo, se eu não pratico, se eu não estudo, se eu não oro, se eu não medito, como é que eu posso chegar para um aluno e falar, medita todo dia? É uma brincadeira, uma mentira, né? Ou seja, você não tem legitimidade para isso. Nenhuma. Ou seja, a gente vive de um estereótipo de imagem. Uma pessoa magrinha, bonitinha, que faz uma meia dúzia de posturas, e que compra um japamala, e que fala namastê e diga gratidão. Não é isso, desculpe, não é nada disso. É um caminho muito sério, você abre mão de muita coisa, é um caminho que não é só um caminho lúdico. Eu perdi casamento, eu ganhei outro, mas perdi amigos, deixei de passar Natal com a minha mãe, que é a pessoa que eu amo, de paixão, deixei de viajar para pegar onda, que eu gosto, é um esporte que eu adoro. Então, no mínimo, nos últimos, 15 anos, eu não vou a lugar nenhum para fazer uma viagem para pegar onda, assim, essas coisas. Férias que eu tenho, que para mim são férias, que eu gosto tanto que eu faço, que é uma maravilha. Mas, assim, os últimos anos, uma década no mínimo, eu vou só para uma região com o objetivo de uma melhor autoconhecimento, né? Ou seja, eu não posso não me conhecer e dessa forma, se eu não me conheço, eu não posso auxiliar o outro a se conhecer. Se eu não sei o caminho, se eu não sei o caminho, eu não posso te auxiliar. Isso não, você não pode me levar. Não posso. Você não pode me levar por um caminho que você não sabe como é que é. Você não pode pegar minha mão e falar assim, vem comigo. Então, cara, é isso que eu acredito. Eu acredito na disciplina yoga. Como todas as yogas, é prática. Se você ler o Bhagavad Gita, que é um livro importantíssimo, caramba, eu estudei Bhagavad Gita, tive a sorte, fui presenteado de estudar na cidade de Krishna, em Vrindavan.
caramba, é uma maravilha. Eu estudei Yoga Sutras com meu mestre. Se você estuda lá, dentro do Bhagavad Gita, ele diz: yoga é prática, é habilidade na ação. Não é ficar olhando para cima. Tanto é que o Bhagavad Gita, que é o berço, o começo do yoga, né? Ele se passa não no ashram, num campo de batalha, que é o que a gente vive. E ele diz: o que é o yoga? Habilidade na ação. Habilidade na ação sem expectativa de resultado, sem meta, sem eu vou alcançar isso. Não. Eu me dedico hoje, me dedico. O que vai acontecer amanhã, a gente não tem nem ideia. E isso é deixar surpreender, deixar essa energia do universo que nos uniu aqui, e a gente bateu esse papo já com quase 1 hora, super bacana. Falei muito, falo para o Padre Adel, espero que não tenha enchido muita paciência das pessoas, super satisfeito pelo convite, você tem uma energia muito legal, isso é que importa. Um monte de gente me convida, para falar e tudo, mas e aí? Da maneira como você abordou, da forma, a intuição, e você está cheio de intuição. Foi o tempo, que é muito rápido, e porque como está muito gostoso, passa muito rápido, a gente nem percebeu. Legal. Obrigada, Silvia. Valeu. Quando você quiser, eu estou à tua disposição para qualquer coisa. Eu adoro o final. Caramba, Pipa, já passei maravilhoso. Touros, para o outro lado também fui. Tem Vila Formosa, como é que é aquela praia que tem o Ítalo? Agora nós temos um campeão de surf aí, que é maravilhoso. Que é isso. Caramba, isso pega muita onda. E eu adoro. Já fui várias vezes a Pipa, eu não vou. Tenho aquela história, há uns 10 anos, não mais, tem uns 15 anos que eu não vou a Pipa, mas é um lugar mágico, é um lugar lindo, e a galera é um lugar dos mais bonitos que eu já vi na minha vida, e espero voltar aí, quem sabe no momento a gente fazer alguma coisa. E você é um dos irmãos que está aqui disposto a ajudar a quem precisa. Então, uma pessoa que precise das suas palavras, do seu exemplo, de tudo que você acumulou e conheceu nessa história, nessa trajetória, pode entrar em contato com você para você fazer a sua contribuição. É isso que eu agradeço, e é assim que eu finalizo esse nosso encontro, que é uma troca de saberes. Sem dúvida, super obrigado. A gente é de um povo maravilhoso, e o brasileiro, ele por si só, por mais que a gente tenha a síndrome do vira-lata, que tudo nosso é ruim. Eu tenho exemplos que o nosso povo é bacana demais. Infelizmente, a gente tem políticos que são muito ruins, né? Estão muito mais preocupados consigo próprio do que com a nação. Mas o brasileiro, eu sou 100% brasileiro. Eu sou de uma família toda de portugueses. Talvez eu vá para Portugal, morar em Portugal no ano que vem. Mas infelizmente, é um povo fantástico. E o brasileiro em si tem essa energia, tem essa alegria de viver. Eu, por onde eu estou, que seja na Índia, em Portugal, em qualquer lugar, eu sou 100% de carioca. O carioca da gema, que tiro onda, que consigo dar risada das nossas problemas e no nosso ridículo, né? Ou seja, enquanto eu sou ridículo, enquanto que eu me acho melhor que o outro. Eu sou um carioca da gema, não vou deixar de ser, e acho que a maneira melhor que a gente tem de viver é acreditar, ter fé e sorrir sempre. Super obrigado aí, obrigado pela galera que curtiu, e um grande abraço para você. Harion! Harion! Harion, tudo de bom, jovem. Grande abraço. Para você, meu querido, também. Tchau. Tchau, pessoal. A nossa comunidade aumentou, agora somos 40 mil participantes. Super agradeço o carinho e a atenção, e especialmente a confiança no trabalho. A minha energia só aumenta, o prana está lá em cima para continuar no caminho de compartilhar, servir, dar os instrumentos necessários para alcançar o bem-estar e a saúde perfeita através do Hatha Yoga, Ayurveda e Thai Massage. Harion! Madana Mohana Murari Haribo 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 Madana
Madana Mohana Murari Haribo Haribo